O TV Câmara Entrevista está de volta, hoje falando sobre geração Covid. Estamos contando com a participação da psicóloga e professora universitária Adriele Xavier. Bom, Adriele, como você já até abordou um pouco no primeiro bloco, eu queria abordar mais agora no segundo, a relação com os adolescentes, né? Eu queria saber como que também esse distanciamento social, justamente no período escolar ali, afetou eles, né? Qual a importância da presença, né, de socializar com outros adolescentes ali? Qual que é a importância disso para eles no desenvolvimento? Sim, na adolescência é comum um fenômeno por essa busca e aceitação, integração em grupos sociais. Então, é como se a família, que foi esse grupo primário, não desse conta de fazer a aceitação e introjetar a construção de uma identidade do adolescente, enfim, por questões de interesses, gostos, até discrepâncias culturais. Então, ele busca fazer parte de outros grupos, outros pares da idade ou próxima à idade dele, para ele ter esse sentimento ali de integra, de aceitação e não de rejeição, que é o que ele vem carregando dessa ausência de pessoas com o mesmo interesse que tende a ser desse grupo familiar. Então, a partir do momento que a gente teve isolamento social, teve essa dificuldade de acesso desse contato, por mais que a manutenção dessas relações se fizesse de maneira virtual, por remoto, através de redes sociais, o contato presencial, ele afeta alguns neurotransmissores do sistema nervoso. Então, algumas questões de sensação de bem-estar, de acolhimento, de se sentir pertencente, ele se dá de maneira presencial. Então, a gente teve essa alteração da pessoa se sentir aceita porque ela introjetar essa realidade dela. Então, o que a gente mais vê é adolescente camaleão. Então, a cada grupo social que ele está presente ali, cada relação, ele se adapta. Porque ele não conseguiu se encontrar ainda por conta desse processo. Então, as demandas que estão chegando também nos ambientes escolares, nas clínicas para a gente que atua com essa demanda infanto-juvenil também, é um viés para se olhar. Entender que essa questão de impulsividade, de querer ser visto, não é no quesito do senso comum de chamar a atenção, mas é um chamar a atenção, eu quero ser olhado, eu quero entender quem eu sou. Então, na escola, a gente tem trabalhado projetos sociais para introjetar e acolher esses adolescentes. Até pensando em rodas de conversa, levando assuntos de saúde mental, enfim. Bom, e eu queria saber também na questão daqueles alunos, né, que durante o distanciamento social terminaram o ensino básico, né, o ensino médio, no caso. O que na sua visão, como que você enxerga eles em relação... Porque... geralmente eles chegam nessa idade e tem que escolher um curso para fazer de faculdade, né? Ou outros caminhos, né? Mas é uma escolha muito importante. Como que o distanciamento social afetou essa escolha deles, assim? Até pensando no mercado de trabalho, por exemplo. Abriu-se novas possibilidades. Então, agora, o trabalho remoto, ele está sendo muito mais pautado. Até um tempo atrás, ele era muito atrelado a alguns setores específicos. Então, TI, tecnologia... alguns projetos de consultoria, a formação e a atuação se dava remoto. Agora, atualmente, não. Até dentro da psicologia, os atendimentos, a gente teve essa expansão de ser online. O nosso Conselho Federal, ele autorizou certas demandas de atendimento. Hoje, a gente consegue uma educação até de reforço escolar com psicopedagogo, professores especialistas de modo remoto, outras participações, teleconsulta médica. Então, a gente começou a aumentar o repertório, logo isso afetou também a formação de graduação, de pós-graduação, enfim, especializações no geral, desse ensino superior. Logo, a gente está tendo adolescentes que antes tinham uma pressão muito absurda já no terceiro ano do ensino médio para escolher uma carreira, e a influência que a gente teve 12 viés, positivos e negativos. Os adolescentes estão olhando para o mercado de trabalho e para o futuro com maiores possibilidades. Então, eles olham como se tudo fosse transitório. Então, hoje eu posso escolher essa profissão, mas eu não preciso ficar nela por muito tempo. Então, isso também tem afetado a construção de carreira. São raros adolescentes, jovens adultos que estão querendo construir uma carreira vitalícia ali, ter um plano de carreira numa instituição. Geralmente eles tendem a fazer um plano de 1, 2 anos para ficar naquela associação, naquela instituição e transitar, migrar para outra área, outro campo, para se autoconhecer. Hoje o assunto pautado entre eles é estar feliz, estar satisfeito aonde eu esteja. Então, que a gente não trazia nas demais gerações. Então, são ganhos e percas que a gente vai tendo ao longo. E o Covid veio influenciando dessa forma também. Isso é verdade, né? Era muito pautado, você tem que ser certeiro na sua escolha, né? Hoje em dia tem essa possibilidade de
transicionar de carreira, né? Sim. Pensar em outros. Bom, bem interessante. Bom, eu queria saber, né, na sua experiência aí, agora os alunos, tanto que saíram do ensino médio, estão no ensino superior, ou até os alunos que passaram já pela fase de alfabetização, enfim, de relatos que você já ouviu, como que como estão esses alunos que no pós-pandemia? Estão com defasagem em algum tipo de conhecimento? Como é que é? Primeiro, a gente tem certas competências de BNCC, enfim, nos currículos escolares para trabalhar. E de modo remoto, teve uma defasagem dos professores conseguirem adaptar e prender o aluno também pelo interesse naquele assunto. Então, a gente começou a recorrer a recursos tecnológicos, enfim, realidades virtuais, para agregar nesse processo de aprendizagem. Isso levou também algumas questões para o ambiente familiar. Então, a família teve que se tornar mais participativa no meio desse processo todo. Porém, nem todas as famílias conseguiram estar abertas a isso, nem todas as escolas flexibilizaram esse tipo de educação e nem todos os professores estavam preparados para lidar com isso. Logo, então, a gente teve grupos que foram afetados de formas diferentes, porque a gente teve que olhar esse triângulo, relação da família, escola, professores, acontecendo. Então, o que mais chega de queixas comuns são defasagens de leitura, de oralidade, em questões matemáticas. A gente vai para um outro âmbito. Existem vários tipos de inteligência e qualquer pessoa pode ser estimulada a ter uma reabilitação até cognitiva, porque teve uma perda por um dado momento, inclusive o isolamento social pode ter sido esse gatilho ali, esse fator para estar interferindo nessa aprendizagem, mas é possível trabalhar e estimular para a criança adquirir essas múltiplas inteligências. Então, na área musical, na área artística, matemática e lógica, na área linguística, nas relações interpessoais, enfim. E o que a gente mais sente é a defasagem em todas essas áreas, porque os professores, a família e o aluno não conseguiam um bom entrosamento nesse período. Então, o que mais está tendo são assuntos de revisão nas escolas. Então, eles fazem pelo lado do aluno que está no terceiro ano, sobre assuntos do primeiro e segundo e dos anos iniciais que ficaram para trás. Então, está sendo um trabalho muito árduo e também com projetos educacionais. Então, a gente nomeia como temas transversais. A gente vê qual assunto está pautado ali, o déficit geral ali no coletivo, e através desses projetos a gente tenta alcançar o maior número de alunos. Bom, então, né, você já apontou um pouco, já está tendo essa tentativa de recuperação, mas e para os alunos, né, como a gente falou agora há pouco, né, dos adolescentes que terminaram, está tendo também alguma tentativa, principalmente pensando nas universidades, que provavelmente vão acolher eles agora? Atualmente, as faculdades e universidades estão tendo programas de nivelamento. Que são isso? São disciplinas que os alunos têm, geografia, português, matemática, gerais da educação básica, onde eles são estimulados a fazerem de modo virtual ali no tempo deles, e são emitidos certificados que complementam pontos, às vezes até atividades complementares ao longo do curso. Então, é uma maneira de reforçar o aluno, além de ceder condições para que a gente consiga nivelar de fato esse déficit, essa deficiência que ficou desses anos da educação básica. Porém, é algo aberto a esse aluno. Cabe ele se interessar, de fato, a procurar esse programa de nivelamento, se inscrever e fazer as atividades propostas ou não. E o que a gente mais tem é baixo engajamento dos alunos universitários. Então, infelizmente, o cenário que a gente tem agora é que tem que se manter esses déficits por falta de interesse e esse contato direto. Lembrando que também muitos alunos não frequentam instituições de nível superior, né? Sim, enfim, por várias questões. Às vezes a pessoa acredita, agrega para a vida dela que não precisa fazer uso, né? Enfim, de um curso de nível superior, às vezes pela questão financeira, ou quer acessar futuramente sua faculdade. Então, a longo prazo, a gente vai começar a ver aparecendo mais mão de obra aí, barata nesse sentido, por falta de interesse desses alunos que estão com essas deficiências, tá? E você acredita que esse impacto, né, por mais que tenha sido momentâneo, né, dá pra gente falar que foi cerca ali de 2 anos, basicamente, né, ele ficou para trás ou a gente vai sentir ele no futuro ainda mais? Não, vamos sentir ainda. Assim como qualquer evento que afetou o mundo, né? Principalmente porque a gente tem essa relação direta com outros países, globalização, enfim. A gente tende a levar esses déficits, essas dificuldades, não só de aprendizagem, mas também socioemocional. Então, na relação com o outro, essa questão de uma comunicação assertiva, a gente tende, sim, de levar essas falhas para o futuro, esses déficits. Bom, então, até para a gente encaminhar aqui para o fim, eu queria saber qual que é o papel, então, que o poder público
tem no objetivo de correr atrás, né, dessa defasagem que, infelizmente, né, a pandemia, né, não é culpa de ninguém, né, mas tipo, a gente tivemos que fazer o distanciamento social por questão de saúde, questão sanitária, né, mas como que o poder público pode auxiliar nessa retomada aí, principalmente nessa defasagem que acaba ficando na questão da educação? Fiscalizar as instituições e, enfim, os âmbitos educacionais aí que a gente tem, desde escola de educação básica, tá? Infantil, fundamental, média, até uma graduação, uma faculdade, uma instituição de tecnólogo, técnico. Então, a gente tem aqui na cidade várias instituições abertas, associações. E além de fazer essa fiscalização de como que está acontecendo, aplicação prática, avaliando o público, a clientela, entendendo os programas que têm que ser executados em cada instituição, olhando a clientela também, a comunidade do bairro ali, para ver os déficits gerais que atravessam as vivências, pensar em programas e projetos coletivos para a cidade. Então, já seria interessante que viesse esse olhar mais direcionado. Então, dividindo por faixa etárias, por demandas, a gente podia estar trabalhando. Então, pensar tanto na questão da comunidade do município, mas também do estado, né? Exatamente. E até... Micro e macro, né? Bom, agradeço muito a sua participação, foi bem interessante o papo. Pois bem, lembrando que você pode fazer sugestões de temas e também reassistir nossas entrevistas nas redes sociais. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. O TV Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.